Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 20 de fevereiro, são 8 horas da manhã aqui em Jericoacoara, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E a grande notícia hoje é que Joe Biden, o presidente americano, está em visita em Kiev. Acabou de ser confirmado no momento que eu gravo esse vídeo. Já tem agora algumas imagens em que ele aparece por lá. Eu imagino que ao longo do dia, provavelmente até quando esse vídeo sair para o público, ele já vai estar com mais informações por aí. É lógico, essas visitas de chefe de Estado, por questão de segurança, eles filmam tudo, mas só divulgam depois que a pessoa já não está mais lá, para evitar qualquer risco, né? De qualquer forma, tem algumas imagens circulando já do Biden caminhando com o Zelensky lá no centro lá de Kiev, inclusive no momento em que o alarme antiaéreo estava soando, né? Aquele famoso MiG-31K que tem a capacidade de lançar o Kinzhal, que é aquele míssil supersônico, hipersônico russo, né? Ele está no ar em Belarus, então em tese, como ele pode lançar esse míssil a qualquer momento, tipicamente a Ucrânia entra em alerta antiaéreo, em alerta de ataque aéreo. E também parece que tem informação da frota do Mar Negro se preparando para lançar mísseis Calibre. Ou seja, a gente pode ter hoje mais um ataque à infraestrutura ucraniana vindo daí, né? E é curiosa essa visita do Joe Biden, porque dia 22 está marcado uma visita oficial já há bastante tempo lá na Polônia. Então a gente sabia que ele estaria na Polônia no dia 22. A questão toda muita gente até imaginava que ao invés de ir para a Polônia, ele fosse para Kiev, né? Ou seja, acabasse indo ali na Ucrânia no dia 22. Ele antecipou isso, foi hoje, né, dia 20. Então muito interessante essa visita dele, mais uma prova de que os Estados Unidos estão apoiando a Ucrânia. E ele já anunciou mais apoio, mais pacotes de munições e armas e coisa e tal. Então algo muito positivo isso, né? Bom, na linha de frente teve dois grandes assuntos hoje, né? O primeiro foi que os russos disseram que conseguiram fazer um breakthrough, furar a defesa ucraniana no norte de Bakhmut e teriam chegado até a Yardini, que é uma cidade bem já no meio do caminho ali para fazer o cerco de Bakhmut, né? Se tivessem conseguido isso de fato, seria algo bastante preocupante, mas não tem nenhuma informação sobre isso, nenhuma confirmação de que isso tenha acontecido, e o exército ucraniano nega que tenha acontecido isso. Em Vuhledar, no sul, a situação é o contrário. Os ucranianos conseguiram repelir totalmente os russos das Dachas ao sul. Lembra que a gente mencionou que os ucranianos já tinham voltado às Dachas ao sul? A gente sabe agora que de ontem para hoje eles repeliram totalmente os russos ali na região, ou seja, os russos foram forçados abaixo do rio, e tudo que eles ganharam nessa última ofensiva acabou sendo perdido agora, né? Além disso, surgiu uma nova teoria muito curiosa sobre a ruptura do Nord Stream, do gasoduto Nord Stream, né? A gente sabe que foram os russos, já está mais do que provado que foram os russos, ninguém questiona isso. Agora, pode ter sido precipitado por um acidente. Vamos entender esse assunto, falar sobre esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Barbeiro, Falido, Yuri Kirihata e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, hoje amanhã começou com o pessoal comentando isso, né? Que olha só, parece que vem uma pessoa de muito alto escalão aí em Kiev, né? Uma visita muito importante vai chegar a Kiev. E aqui o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia falando que uma surpresa está sendo preparada em Kiev com a conexão de uma pessoa, um convidado estrangeiro de alto ranking, né? Mas, lógico, ninguém imaginava o Biden, porque aquilo que eu falei para vocês, porque né, o Biden vai estar na Polônia no dia 22. Então, tinha muita gente especulando que o Biden poderia, no dia 22, dar um pulinho a Kiev, né, e ir antes ou depois da visita na Polônia, ir a Kiev. Mas, aparentemente, ele veio antes, ou seja, passou bem antes, né, hoje é dia 20, então ele provavelmente deve ficar o dia de hoje em Kiev, deve retornar à noite para a Alemanha ou Polônia e fazer uma outra visita oficial lá no dia 22, né? Enfim, a gente já tem algumas imagens aqui. Essa imagem aqui mostra claramente o Biden aqui. Deixa eu tirar minha cara daqui para vocês verem. Mas dá para ver claramente o Biden ali do lado do Zelensky, andando próximo à igreja lá no centro de Kiev.
Dá para ver que essa imagem é uma imagem feita de longe, por algum objetivo e coisa e tal. Certamente eles estão gravando essa visita do Biden e do Zelensky. Eu imagino que muito em breve vão haver inúmeras imagens do Zelensky e do Biden caminhando lá em Kyiv. Mas por hora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, essa daqui é a única imagem mais... que dá para ver claramente que é o Biden aqui junto com o Zelensky, né? E lógico, essa visita é uma visita muito importante. Não preciso explicar para vocês, os Estados Unidos é o grande apoiador da Ucrânia nessa guerra, e é um apoio que faz todo sentido, porque não é um apoio meramente por caridade ou coisa do gênero, ao contrário, os Estados Unidos estão fazendo um investimento extremamente vantajoso pelo custo ínfimo de mandar algumas armas para a Ucrânia, a maior parte delas armas que os Estados Unidos já iriam decomissionar mesmo, já iriam jogar para reserva ou até acabar com elas. Por esse custo baixo, eles estão basicamente expondo a fraqueza inteira do exército russo, né? A Rússia está deixando de ser um player global aí em termos de força militar com um custo baixíssimo. O investimento dos Estados Unidos nisso é realmente o melhor possível. E a Ucrânia, evidentemente, quer lutar pela sua independência, quer se livrar de uma vez por todas da Rússia. E fica claro nesse momento que a melhor maneira disso é justamente no campo de batalha, não tem outra alternativa. A Ucrânia ganhando da Rússia, vai ficar claro que não tem mais como voltar o antigo império do Putin lá, né, o Império Russo, que é o sonho do Putin no final das contas. Então, é uma visita muito importante, muito significativa, e além disso, evidentemente, a gente imagina que vai ter aí um grande anúncio de armas associado a isso daí. Parece que já estão falando aí em um anúncio de $500 bilhão com mais munição e coisa e tal. Mas o mais importante é que, segundo estou dizendo também, por hora é tudo preliminar, não temos informações dessa visita finalizadas, mas o Zelensky está insistindo com o Biden na questão dos mísseis de longo alcance. E a gente falou no vídeo de ontem que a Inglaterra já aceitou enviar mísseis de longo alcance para a Ucrânia. Então me parece que é questão de tempo agora até esses mísseis estarem lá no campo de batalha, né? Bom, essa notícia da visita do Biden é muito significativa, é muito importante, mas por hora a gente tem muito pouca informação sobre ela. Vamos falar então um pouco da linha de frente, o que está acontecendo. E no dia 19 de fevereiro, os russos decretaram um dia sanitário lá em Bakhmut, né? Ou seja, eles cessaram as hostilidades para tirar feridos e mortos do campo de batalha, e com isso não fizeram nenhum ataque no dia 19, no dia de ontem. Então não teve nenhuma grande mudança em torno da cidade de Bakhmut. Mas como a gente vai ver mais adiante, os russos estão dizendo que conseguiram um avanço muito significativo no norte. Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? A questão toda é essa. Esse negócio de dia sanitário, de cuidar de feridos e mortos e coisa e tal, não é uma atividade comum no grupo Wagner, né? O Wagner, ao contrário, o costume deles é deixar mortos para lá, deixar feridos para lá, não se preocupar muito com esse tipo de coisa. Então, o fato de que eles estão fazendo isso lá em Bakhmut, né, que eles fizeram essa pausa para fazer essa coisa, indica que já a maioria ali da região já é o exército tradicional russo. E isso joga ainda mais aquela coisa que a gente mencionou no vídeo de ontem, inclusive, dessa grande briga entre o grupo Wagner e o exército tradicional russo, né? O grupo Wagner se ressente de que muitas das conquistas que eles fizeram foram depois apropriadas pelo exército tradicional russo, e, enfim, tem essa briga política lá entre o Prigozhin e o Shoigu, e o fato é que o grupo Wagner está sendo substituído ali na linha de frente em Bakhmut, né? E isso daí é mais um passo nessa indicação. Segundo eles estão dizendo aqui, não houve nenhuma mudança significativa. A gente vai ver que teve algumas coisas alteradas ali em Bakhmut, mas nada muito grande, né? Também em Vuhledar teve mais informação de mais avanço ucraniano. Como a gente falou ontem, os ucranianos já tinham retomado uma parte das dachas ao sul, né? Aqui nesse mapa ainda está aparecendo tudo vermelho aqui nessa região, mas esse é justamente o ponto que a gente está mencionando, né? Alguns dias atrás, os ucranianos já tinham botado um pé aqui nessas dachas aqui ao sul, e hoje eles retomaram totalmente essa área aqui. Então os russos foram jogados para sul do rio que cruza essa região aqui, Kauligan, acho que é esse o nome do rio. Não sei se eu consegui pronunciar correto, não.
Mas enfim, esse rio que cruza a região aqui, que separa Pavlivka de Vuhledar e também Mikilsk, divide Mikilsk ao meio aqui. Então aqui, Mikilsk, a parte de cima do rio, ainda está com os russos, tá? Mas essas dachas aqui ao sul, que haviam sido tomadas pelos russos no início dessa ofensiva, foram totalmente retomadas pelos ucranianos, com bastante dano para os russos. Então, no final das contas, o que aconteceu aqui foi não apenas a retomar isso daí, mas retomar causando muito dano, né? E como a gente mencionou, a grande coisa ali é que os russos colocaram nesse ataque a Vuhledar o grosso das tropas deles de elite, né? Os marines do 40º e do 155º batalhões. E nem com isso conseguiram, e perderam muito pessoal ali, né? O Dmitry traz pra gente aqui uma thread do Igor Girkin, ou Igor Strelkov, que é aquele criminoso de guerra russo, que foi o responsável por criar a, entre aspas, República Separatista de Donetsk ali, né? Entre aspas, porque não existia movimento nenhum, não tem república separatista nenhuma, puro motivo para a tropa russa invadir e fazer a guerra ali na região, né? Então ele fez ontem um post no blogger dele falando sobre a situação na linha de frente, e tem algumas coisas curiosas aqui, vendo a linha de frente da perspectiva dos russos, né? Então, por exemplo, ele fala aqui que na fronteira russa com Kharkiv, os russos conseguiram lutar por alguns dias e ocuparam algumas cidadezinhas na fronteira. Não tem nada de ofensiva ainda, os russos não começaram a ofensiva dele, coisa e tal, é o que eles estão dizendo, né? Na verdade, a gente acha que já começaram, de fato, a ofensiva. Ele fala que não tem nenhuma mudança significativa ali em Luhansk, entre Kupiansk e Liman, embora os ucranianos estejam sendo empurrados nas florestas a oeste de Kremina. A gente falou sobre isso ontem, na verdade eles foram, de fato estavam sendo expulsos aqui da floresta de Kremina. Ele está se referindo a essa floresta aqui, né, a oeste e sul de Kremina, mas os ucranianos fizeram um contra-ataque aqui, conseguiram avançar bastante ontem, né? É possível que ele esteja desatualizado nisso daqui. Batalhas muito fortes continuam na região de Bakhmut, aparentemente falta de forças e equipamentos causadas por perdas em batalhas anteriores está forçando o grupo Wagner a uma ofensiva mais estreita, com menos avanços, né? Eles tentaram alguma coisa em Chassiviar e também lá no norte, no flanco norte, mas nenhum avanço significativo. Ele complementa aqui, dizendo que os Wagners, né, os blogueiros do Wagner estão chorando, dizendo que não recebem munição e coisa e tal. E o Prigozhin teve um encontro com um antigo comandante da República Separatista de Donetsk, que é o Bazurin, e o que ele disse que isso é uma besteira, porque o cara não tem poder nenhum, está negociando o quê, né? Em tese, ou seja, o que o Prigozhin estaria fazendo com o cara? Está querendo receber a munição diretamente do exército da República Separatista de Donetsk, ao invés de receber essa munição do exército russo, né? Que não faz diferença nenhuma, não tem lógica nenhuma isso daqui. E ele diz aqui que ele havia previsto que Bakhmut seria tomada totalmente pelos russos até o final de fevereiro, mas agora isso parece realmente problemático, né? Sem reforços e sem uma quantidade suficiente de munição, não vai ser possível apertar a cidade ali, né? Ele fala aqui também sobre as outras tentativas de avanço em Avdiivka e Vuhledar e coisa e tal, sem nenhum sucesso. E ele aponta um fator importante agora, que é a questão do descongelamento, né, o thawing. Já está começando a primavera lá, quer dizer, a primavera ainda começa mais adiante, mas as temperaturas já estão começando a se elevar um pouco na região, e já tem alguns locais em que você tem a possibilidade de formação de lama daqui a pouco, né? Então ele complementa aqui dizendo que no máximo em 10 a 20 dias vai começar a ter o descongelamento da primavera, e com isso as ações vão se tornar muito mais complicadas, porque forma-se muita lama ali naquela região, e com isso não se consegue fazer nenhuma ofensiva maior, nada mais significativo. Então, se os russos pretendem fazer alguma ofensiva, eles têm aí entre 10 e 20 dias. Na visão dele,
já não dá para fazer mais nada agora, né? Por outro lado, a gente vai ver aqui mais adiante que a gente tem a informação de que tem alguém dizendo que vai acontecer agora. Agora que vai acontecer a grande ofensiva russa lá. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí, né? Vamos dar uma repassada toda na linha de frente. Como eu falei para vocês, o Defmon não está fazendo threads esses dias, então a gente vai seguir aqui a thread do Andrew Perpetua. Ele tem feito uma thread bastante detalhada também aqui, né? Embora isso daqui é uma atualização dos últimos dias, não é exatamente de ontem para hoje. Então a gente vai ver algumas notícias aqui que podem estar já um pouco passadas, né? Então aqui a gente tá... Deixa eu tirar minha cabeça daqui que eu acho que fica mais fácil. Aqui a gente está vendo a área lá próxima a Kupiansk, né? Kupiansk está nesse cantinho inferior esquerdo aqui. E os russos estavam tentando tomar Grianikivka, essa cidadezinha aqui. Eles tomaram Dvorishne, que é essa outra aqui, que eles estavam lutando contra. E lógico, eles pretendem chegar em Dvorishna, atravessar o rio para cá, né? E ao mesmo tempo eles querem cortar aquela via de suprimento dos russos aqui. Estão atacando Sinkivka, aqui nessa região aqui mais ao sul. Mas não tem nenhum grande avanço aqui nos últimos dias, a não ser essas tentativas de avanço aqui de Dvorishne em direção a Grianikivka. Ele coloca aqui qual que aparenta ser o objetivo dos russos nessa região. Então ele está indicando aqui que essa área em amarelo é o que os russos pretendem tomar aí nas próximas 2 semanas. É lógico, a gente imagina que isso não vai acontecer, mas esse é o objetivo deles, né? E lógico, isso aqui chegaria bastante próximo a Kupiansk, que dá para ver Kupiansk aqui embaixo, e permitiria um possível ataque por aqui, né? Na área de Kremina, os russos avançaram mais um pouco aqui nessa região de floresta, segundo ele, essa região vermelha aqui, os russos conseguiram de fato avançar, chegar um pouco mais próximos de Torsk e Ampolivka, mas no restante aqui eles tentaram avançar e não conseguiram nenhum avanço significativo nessa região, né? Aqui na região de Siversk, continuam tentando aqui Bilororivka, Verkhomiankansk, e também aqui em outras direções, aqui, sempre tentando chegar aqui em direção a Siversk, que é uma cidade muito importante nessa região, é o principal foco das tropas ucranianas por ali, né? Aqui tem um detalhamento maior ali em Bilororivka, é basicamente repetição daqui do que está ali. Dá para ver que nessa região aqui eles não conseguiram avançar muita coisa, né? E aqui é a questão lá em Bakhmut, né? O que tem de novidade nessa região. A gente já havia mencionado que justamente é o norte de Bakhmut aqui. Os russos tomaram Paraskovivka, então isso foi um avanço importante deles. E também tomaram a estrada M3 aqui. Então isso é, sem dúvida alguma, algo significativo. Agora, o que ele fala aqui é que os ucranianos fizeram um ataque aqui em direção um pouco ao sul de Paraskovivka, numa região aqui de casas que já estavam tomadas pelos russos antes. Então os ucranianos conseguiram algum avanço nessa região aqui, tá? É importante notar, como eu falo para vocês, esses avanços ucranianos ali em Bakhmut, eles não vão querer manter a cidade, eles fazem esses avanços justamente dentro da estratégia da defesa em profundidade, é para você causar danos ao inimigo muito mais do que para reconquistar o território, né? De qualquer forma, foi um contra-ataque, teve sucesso aqui na região, e daí ele fala sobre as duas visões diferentes que tem aqui, né? Os ucranianos dizem que tomaram várias casas dessa região aqui, que está escrito aqui como... É uma vila aqui ao sul de Paraskovivka, não sei se tem um nome exato aqui, mas de qualquer forma a ideia era justamente dificultar o avanço russo nessa região aqui, esse avanço ucraniano. Porém, a gente não tem ainda evidências de que os ucranianos tenham de fato tomado posições aqui, tá? Eles avançaram, mas se tomaram posições de fato a gente não sabe. E por outro lado, os russos estão dizendo que eles avançaram e tomaram Yahidne, que é essa cidadezinha bem aqui, ou seja, eles teriam avançado bastante nessa região aqui, ó,
Se a gente olhar isso aqui no mapa, né, mostra o quão seria preocupante esse avanço aqui, porque Yardne, olha só, eles já estão aqui, ó, seria, se tiver acontecido mesmo, eles já estariam aqui. Então toda essa região aqui de Stilki estaria já sob risco de ser engolfada aqui pelos russos, e eles estariam caminhando muito rapidamente em direção à última estrada ainda viável para os ucranianos na região, que é essa O0506. Então, se efetivamente os russos tiverem chegado aqui em Yardne, certamente foi algo severo, né? Mas como ele lembra, aqui não tem evidência de nada aqui. Então é muito comum propaganda russa falar, ah, não, tomamos tal cidade, né, avançamos tal cidade, coisa e tal, e no final das contas não fizeram nada, não chegaram nem perto. Então vamos aguardar para a gente ver se tem informações confiáveis aí nos próximos dias sobre isso, né? Tanto do lado ucraniano quanto do lado russo tem questões aí em aberto, né? Dentro da cidade de Bakhmut em si, eles falam sobre avanços ucranianos, que a gente já tinha mencionado nos últimos dias. Aí, né? Os ucranianos fizeram uma contraofensiva aqui, retomaram uma boa parte aqui da parte leste, né, de Bakhmut. E aparentemente, segundo ele está dizendo aqui, os ucranianos fizeram esse avanço, né, retomaram essa área toda aqui e depois recuaram imediatamente. Isso reforça aquilo que eu falo para vocês, que isso não é propriamente interesse dos ucranianos manter Bakhmut. Aliás, a cidade está toda destruída de qualquer forma. O interesse deles agora é justamente causar danos ao inimigo, por isso que eles fazem esse tipo de ataque, né? Então, esse foi o avanço aqui. Aí, segundo algumas fontes russas, eles retomaram a área. Aqui o que eles estão falando é justamente dessa área branca aqui, tá? Que os ucranianos tinham tomado essa área branca aqui e depois recuaram, né? Voltaram para a área azul. Segundo dizem alguns russos, os russos estão controlando toda essa área aqui. Então tem algum desacerto aí, alguma dúvida em relação à posição dos russos aqui. Lembrando também que isso tudo é muito dinâmico, né, gente? Essa guerra está acontecendo, o tempo todo mudam as coisas lá. Aqui também em Optine, os ucranianos teriam avançado vários blocos, 2 blocos da cidade, e parece que a Rússia recapturou depois um bloco, né? Então teve mais um avanço aqui em Optine e também recuo. E ao sul, como a gente mencionou, também teve avanço lá dos ucranianos isolando as forças russas aqui da estrada T-0504. A gente já falou sobre isso. Bakhmut em si não está certamente ameaçada, né, completamente ameaçada, embora a situação aqui no flanco norte, aqui na parte norte da cidade, seja preocupante sim. Ele fala um pouco sobre Avdiivka, dizendo que os russos tiveram algum sucesso próximo de Vezel, avançaram alguma coisa aqui, nada muito significativo, mas avançaram alguma coisa aqui próximo a Avdiivka. Avdiivka é outra cidade que os russos tentam tomar, essa aqui desde 2014 e não conseguem. E daqui também a gente tem o detalhamento disso, que eles tomaram algumas trincheiras ali na região. E ele fala aqui também que teve uma tentativa de ataque direto ao sul de Avdiivka, mas que não conseguiram sucesso nenhum nisso daqui, né? Na cidade de Marinka, que é uma outra cidade ali na região que está sendo disputada também, a cidade em si está dividida meio a meio entre russos e ucranianos, mas aparentemente os russos conseguiram uma grande extensão aqui ao norte, atacando aqui, avançando sobre uma fábrica de uma pocilga, né? Uma criação de porcos. E estão tentando contornar, fazer um movimento de pinça aqui para tirar os ucranianos dessa região. Isso aqui é mais uma iniciativa deles ali, né? Ele não fala em Vuhledar, mas a gente já mencionou aqui sobre Vuhledar. Então essa é a situação na frente de batalha. O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre a grande ofensiva russa, que, como ele está dizendo, e eu acredito também, já está acontecendo, né? A questão toda é justamente que a Rússia não consegue fazer algo muito significativo no final das contas. Então isso já está acontecendo de fato lá em Luhansk, mas realmente o que a gente está vendo é a falta de capacidade deles de avançarem ali, né? Bom, algumas informações aqui adicionais. O comitê de investigação do que aconteceu lá na ponte da Crimeia, né? Vocês lembram, os ucranianos atingiram a ponte da Crimeia.
parece que eles conseguiram a confirmação de que o serviço especial ucraniano foi quem organizou o ataque na ponte da Crimeia, né? E qual que é a importância disso? Bem, se o Putin quiser uma razão legal para declarar guerra na Ucrânia, isso é uma possibilidade. Ele pode usar esse fato, essa coisa para declarar guerra. Eu não acredito que ele vá fazer isso. O Putin, ele não quer, não há ajuda para ele fazer isso neste momento, né? Mas de qualquer forma ele já tem a desculpa se ele quiser fazer esse tipo de coisa. Na questão da mobilização, a gente está falando aqui, os russos criaram um banco de dados unificado de todas as pessoas na Rússia para poder fazer as mobilizações com mais eficiência. Ou seja, se preparem, eles estão vindo com mais mobilização por aí, não deve parar por aqui a mobilização russa, né? E um último assunto, que é mais uma curiosidade, tá? A gente tem falado muito sobre a questão do Nord Stream, né? Quem explodiu o Nord Stream, e teve aquele artigo de um jornalista americano totalmente furado, falando que foram os Estados Unidos que fizeram. Os Estados Unidos não teriam nenhum interesse em fazer isso, não tem lógica nenhuma fazer isso daí, até porque a Rússia já tinha cortado o gás para a Alemanha naquele momento, então qual seria o interesse dos americanos ali, né? Por outro lado, os russos tinham sim interesse, e talvez esse interesse seja alguma coisa que fica mais claro nessa thread aqui, né? A gente já explicou que o interesse dos russos era justamente ameaçar a Alemanha de ficar sem gás durante o inverno, tanto que isso foi feito antes do inverno do ano passado. Mas eu achei também que foi uma escolha ruim da data, por quê? Porque foi mais perto do meio do ano. Enquanto que, para ser mais efetiva essa ameaça russa, ela deveria acontecer no início do inverno. Porque no início do inverno você teria de fato uma preocupação, né, com o que aconteceu ali, se teria gás para a Alemanha passar o inverno, coisa e tal. Seria muito mais efetivo como ameaça isso no inverno, no início do inverno, do que no meio do ano, como aconteceu. Agora, o que houve? O que eles estão dizendo aqui? Qual que é a hipótese levantada pelo Oliver Alexander? Lembra, os suecos e dinamarqueses já fizeram uma investigação, já sabem quem fez os ataques, já está tudo definido. Eles não publicaram isso. Isso é um dos argumentos que o pessoal fala. Tá vendo? Não publicaram porque é os americanos e coisa e tal. Não, eles não publicaram porque é os russos. Porque como fica provado que foram os russos que fizeram isso, seria uma declaração de guerra à OTAN. A OTAN teria que entrar nessa guerra, a OTAN não quer entrar nessa guerra. Então eles já sabem que foram os russos, mas não vão divulgar antes do fim da guerra, né? Mas a hipótese que ele traça aqui é uma hipótese bem interessante. Ele estava vendo o deslocamento do navio que criou o Nord Stream 2. Né? O Nord Stream 2 foi colocado no fundo do mar, é tipicamente um navio grande que passa ali, vai colocando o duto no fundo do mar. E o que aconteceu? Em todo o trajeto, foi muito tranquilo o trajeto todo, mas naquela região, exatamente na região em que houve a explosão do Nord Stream 2, teve uma tempestade na época que o duto estava sendo colocado. Então é possível imaginar que o duto tenha sofrido alguma avaria nessa região ali no momento que foi colocado, né? O barco ele faz várias idas e vindas, ou seja, indicando que ele estava com problemas ali, né? E com tempestade, coisa e tal, pode ter levado a algum enfraquecimento do Nord Stream 2 naquela região ali, né? Então, ou seja, se você olhar todo o resto do trajeto, não teve problema nenhum, mas aquela região ali, naquele lugar em que estourou o Nord Stream 2, de fato houve essa tempestade e esse problema, né? E daí a outra grande coisa que é curiosa nessa história é a seguinte, olha só como é que foram as explosões, né? Foi uma explosão no Nord Stream 2, em um duto do Nord Stream 2, tanto que o outro duto, o Nord Stream 2 são dois dutos, né? O outro duto está inteiro, o outro duto continua funcionando normalmente. Por que os russos explodiriam um duto do Nord Stream 2 e não o outro? E mesmo os americanos, se você imaginar que os americanos não queriam que fosse mais gás para a Alemanha e coisa e tal, por que explodir um Nord Stream 2 e não o outro, né? E o curioso é isso aqui, ó. Por que explodiu o Nord Stream 2 aqui e o Nord Stream 1 nessa região aqui, ó? É uma coisa curiosa, tem uma diferença fundamental aqui, ó. Aqui é águas territoriais da Dinamarca. Essa ilhazinha aqui, embora fique próxima à Suécia, ela pertence à Dinamarca.
e aqui já são águas que não são consideradas de nenhum país propriamente dito, né? E aqui que explodiu o Nord Stream 1. Aqui o Nord Stream 2. Por que o cara faria isso, uma vez que o Nord Stream 2 também passa nessa região aqui? Para pensar, se você vai organizar uma equipe de mergulho para descer, para fazer a explosão de um gasoduto, por que você faria isso em duas posições totalmente distintas uma da outra? O que poderia, né, levar esse tipo de coisa? E, bom, a hipótese que ele coloca aqui, né, concluindo a coisa... sim, tem também o navio Minerva Julie, que é um navio russo, que ficou nessa área aqui um tempão, olha só, ficou vários meses aqui, entre o dia 5 de setembro e 13 de setembro, ele ficou nisso aqui, depois foi para São Petersburgo, e suspeita-se que ali foi que eles plantaram os explosivos no Nord Stream 1. Então, qual que é a hipótese que ele está colocando aqui? A hipótese que ele está colocando aqui é que o rompimento do Nord Stream 2 foi um acidente, não foi uma explosão propriamente dita. Os russos tinham de fato colocado explosivos no Nord Stream 1, mas planejavam explodir esses explosivos só no início do inverno. Então, justamente para ter o efeito máximo de susto na Alemanha. Só que o que eles perceberam? No que teve o acidente no Nord Stream 2, que uma linha rompeu, eles falaram, não, agora o pessoal vai fazer inspeção no duto todo. Não tem como evitar que vão fazer inspeção no duto todo, vão encontrar a bomba. Então, vão encontrar a bomba, vão desarmar ela. Então, é melhor a gente explodir de uma vez para adiantar esse processo todo. Então, isso foi o que provavelmente aconteceu. Então, ou seja, você teve primeiro um acidente, que foi o Nord Stream 2, mas que aí obrigou os russos a acelerarem o plano deles de explodir o Nord Stream 1. O que os russos queriam era explodir o Nord Stream 1. Por quê? Para dar esse recado para a Alemanha de que, olha só, não vai ter mais gás, vocês vão passar aperto no inverno. E aí qualquer coisa, se eles quisessem, eles abriam o Nord Stream 2, que já estava pronto, que inclusive era uma outra briga que estava havendo, né, que a Alemanha não queria certificar o Nord Stream 2, estava prontinho para começar a operar, mas não queriam certificar, e aí, ou seja, eu podia falar para eles, vocês estão sem gás agora, vamos ter que abrir o Nord Stream 2, vai ser obrigatório abrir o Nord Stream 2, né? Só que o que aconteceu? Aconteceu o acidente no Nord Stream 2 antes da explosão deles, né? É uma hipótese curiosa, não sei se isso tem alguma coisa de verdade, provavelmente a gente só vai ficar sabendo disso muitos anos daqui para frente, mas é curiosa essa hipótese, não deixa de ser uma hipótese viável para isso daí. Como eu falo para vocês, não há nenhuma dúvida de que foram os russos que explodiram o Nord Stream, mas a forma, o porquê que eles explodiram o Nord Stream 1 e um duto do Nord Stream 2, mas não os dois dutos, né, é realmente uma coisa estranha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.